E assim, eu creio que vai ser bênção. Casamento. Vamos lá. E o início, irmão, para que você tenha um casamento abençoado, não que você não vai ter problema, entenda, porque são duas cabeças. Você tem que entender que você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Então, quando você tem esse propósito, já vai ser uma bênção para a sua vida. Então, coloca no teu coração, eu casei para fazê-lo feliz. O casamento é algo que você vai se doar por completo, porque quando a gente vai falar de casamento, a gente vai falar da igreja. A igreja adornada. Quando uma noiva você vai se preparar para o casamento, ela se prepara, às vezes, anos antes, né? Ela compra as coisas, ela junta, ela pensa onde ela vai passar a lua de mel, se ela tem condição de ir. Então, ela se prepara. Ela prepara o vestido, ela prepara a casa que ela vai ter, ela prepara os móveis, ela prepara todas as coisas dentro dessa casa. Então, ela se prepara, né? Às vezes, a mãe vai fazer os tapetinhos da casa, né? Minha mãe fez muito isso para mim, né? Os tapetinhos, né? Aquela coisinha para jogar no botijão de gás, lembra? A roupinha, né? Tudo isso, você se prepara para o casamento. Casamento é isso, foi uma preparação para você chegar. E se você chegou no casamento, não tem que ser uma tristeza o casamento, mesmo que às vezes tenha árvore, tenha dores. Você tem que trazer alegria. O casamento, irmão, é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias. Jesus não falou para a gente se preparar para o dia que ele vir e deixar essa preparação pronta e viver a vida. Não, Jesus falou para todos os dias prepararmos para a volta dele. Todo dia esperarmos pela volta dele, assim é um casamento. Todo dia você prepara. O dia que você amanheceu, tá? Uma das coisas que o casamento tem que ter, irmão, que não adianta você tentar dizer para mim, pastora, meu casamento é dessa forma. Irmão, casamento tem que ter contato, tá? Tem que ter. Tem que ter abraço, tem que ter beijo, amém? Tem que ter contato. Tem que ter sorriso. Como sabemos se um casamento não está bem? Quando os dois não riem para si. Quando os dois não olham nos olhos e têm a satisfação de rir das coisas. Você vai ver que ali não tem uma estrutura boa esse casamento. Então, trabalhe isso no seu casamento, tá? De pouquinho em pouquinho eu vou falando sobre casamento. Trabalhe. Brinca com seu marido. Traz a diversão dentro da alma dele por você. Converse. Às vezes você não tem muita coisa para conversar. Converse do que ele gosta. Para trazer a ele você. Brinque com ele. Né? Nem que saiba, faça cosquinha no pescoço dele. Eu, por exemplo, sinto muito cócega no meu pescoço. E Eduardo cisma com isso. Isso me irrita e ao mesmo tempo me faz rir. Brinca com ele. Porque é necessário um casamento forte, irmão. Uma das armas, irmão, para derrubar uma vida, casamento. Porque o casamento, ele representa Deus. Ele é de aliança. O casamento, ele não é só um corpo, no corpo. Ele é corpo, alma e espírito, o casamento. Ele se une. Então, quando somos casados, nós estamos interligados ao nosso marido no corpo. Então, se você não entrega o seu corpo para o seu marido, você está errado. Na alma, pensamento. Amém? Seu pensamento é mau para com ele, chateação para com ele, é a alma. Então, está cortado, não está interligado. Casamento é isso. Corpo, alma e espírito. Você dá a vida por ele. Amém? É isso. Então, pensa um pouquinho nisso que eu estou falando aqui, para que você comece a trabalhar dentro da tua alma, casamento. Casamento é isso. Corpo, alma e espírito, que é a igreja de Cristo. No corpo, santificado, entregue para ele, o teu corpo é do teu marido.
alma, os nossos pensamentos são de Cristo, a igreja, envolvida com as coisas de Cristo, pensando em Cristo, na palavra, dentro da igreja, das coisas de Cristo. Casamento, eu vivo para o meu marido, eu penso nele, quero o bem dele. O espírito, eu dou a vida por ele. Amém? Isso é casamento. Eu sei que um dia, por exemplo, aqui, né, a alma, o espírito, eu sei que um dia você teve pai e mãe, como eu também tive, né, e tenho. Estava na casa do meu pai, da minha mãe, saí da casa do meu pai e da minha mãe para viver uma vida com o Eduardo, como você que é casado. A partir desse momento, ele tem mais importância do que meu pai, do que minha mãe. Substituiu, porque a Bíblia diz, deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido ou sua esposa. Então, meu corpo, a minha alma e meu espírito é um só com o meu marido. Amém? Então, nesse momento, pastor, eu desprezo meu pai e minha mãe. Não, eu dou valor ao meu pai e minha mãe, mas em primeiro lugar está ele. Se o seu marido sente que os teus pais é mais importante do que ele, vai ter separação entre você e ele. Então, corrija isso. O Eduardo é mais importante do que o meu pai, do que foi meu pai e do que a minha mãe. Mas eles são importantes para mim também. Mas, em primeiro lugar, é o meu marido. Amém? Primeiro Deus, claro, né? Entenda isso, irmão. Então, como que eu conserto isso, pastora? Se ele acha que meu pai, minha mãe é mais importante que ele, corrija isso. Comece a demonstrar que ele é mais importante. Comece a dar prioridade a ele. Comece a dizer, diga isso para ele, olha, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Tem uma conversa, uma das coisas que o diabo mais faz separação entre casamento é diálogo. Tem uma conversa, olha nos olhos e diz, olha, não é bem assim que você está pensando. Meu pai, minha mãe é importante, mas você é muito mais importante, porque te amo. O Senhor nos uniu. Deixa ele chegar dentro, porque às vezes há uma separação, porque ele acha que já há um muro. Porque você ainda está interligado. Se você está interligado a teu pai e tua mãe, entenda a palavra de Deus. Entenda. Se você deixa o seu marido de lado, você está errado. Vai ter separação. Você abriu a porta para Satanás entrar. Então, corrija algumas coisas, tá? De tudo que eu falei, um pouquinho aqui que eu falei, né? Sobre casamento. Semana que vem, se der, a gente falar mais um pouquinho, tá? Para que você seja abençoado no seu casamento. Corpo, primeiro lugar, irmão. Entenda o casamento, corpo, alma e espírito. Meu corpo é do meu marido. Tem que estar interligado ao corpo dele. A alma, interligado, pensamento com ele. Amém? E o espírito, você dá a vida por ele. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha sido bênção para